A paz de Deus, Amém. com toda a irmandade que existe neste mundo. Eu também sou irmã. Eu nasci, Odilon Soares dos Santos, no dia 23 de março de 1945, numa cidade da Bahia por nome de Urandi. Com 4 anos de idade, eu fui para o estado de São Paulo, num lugar no interior, num lugar por nome de Jales. Com 10 anos de idade, eu vim para o Paraná, para um lugar por nome de Icaraíma. E no ano de 1955, morei em Icaraíma muitos anos. No ano de 1965, o meu pai faleceu num acidente de caminhão. Em 1966, eu casei. Antes, um pouco, conheci essa atual esposa. Morava de frente da farmácia, num mercado do pai, e casamos em dia 24 de dezembro de 1966. Comecei minha vida, depois de casado, em uma farmácia, apesar de que já trabalhava na farmácia. Trabalhei em Herculândia por 2 anos. 2 anos depois, mudei para um lugarzinho por nome de Vila Rica do Ivaí. Ali foi onde o Senhor converteu meu coração. Eu obedeci a Deus, com um desejo de falar da graça de Deus com todos aqueles que ainda não conheciam. E assim começou a obra naquele lugar. Tinha apenas 2 famílias que ali moravam, e congregava de cada 30 dias, 22 quilômetros de distante. Ia de carrinho, o culto era às 2 horas da tarde, na cidade por nome de Icaraíma, aonde, quando vim do estado de São Paulo, fui morar. E quando Deus me converteu, o Senhor começou a trabalhar na minha vida e na vida daqueles que haviam de crer. Fui para o ministério de cooperador 90 dias depois que eu tinha batizado. Mas eu vou voltar um pouquinho atrás, falar do meu batismo. Fui muito contra esta obra, porque eu fui extremamente zeloso da lei romana. E após um convite para ir na igreja Congregação Cristã no Brasil, depois de ter ido em várias igrejas, atrás de encontrar a doutrina da palavra, até que este dia que eu cheguei na congregação, levado por um irmão, me sentaram no banco da frente, e lá, ainda não me lembro como hoje, não posso esquecer. Saudoso irmão Francisco Monteiro era o cooperador de Icaraíma. E ele leu a palavra 12 de Atos dos Apóstolos. E depois que leu, muito calmo, muito amoroso, começou a explicar aquela palavra. E eu, não entendi nada. Achava que fosse uma obra humana como as outras que já tinha ido. Até que quando ele fechou a Bíblia, ele olhou para mim, não me conhecia, e falou comigo: para você crer que esta é a obra de Deus, os teus olhos vão ver morto ressuscitar. Irmãos, fui convidado por um casal para ir no batismo. Fui eu, minha esposa, saudoso irmão Leusania Lourenço e a irmã Geralda.
Chegando lá, nós ficamos debaixo de uma sombra de uma árvore, foi num córrego, numa região perto do Porto Camargo, Porto Cobrinco. E ali quem ia atender o batismo era o saudoso irmão Wilson Diogo. E de acordo, ele falava das coisas e cantava a Irmandade, cantava o hino, foi preenchendo o meu coração. E quando chegou na palavra, que ele começou a ler a palavra, ele contava tudo, o Espírito de Deus que manifestava na boca dele, contava tudo o que tinha acontecido na minha vida. Eu trajado com a roupa de casa, porque no batismo era acostumado a tocar uma outra roupa que eles levavam para poder ser batizado. E eu fui andando para perto da água, aonde estava atendendo o batismo, eu com a carteira no bolso, uma camisa branca, um revólver 38 na cinta e coberto. E quando eu pisei nas águas, o Senhor me selou com a promessa do Espírito Santo. Fui batizado, levantei, tirei o revólver da cinta e a Irmandade, houve um alvoroço entre eles. O saudoso Maurício Diogo diz: irmãos, tenham calma, tenham paz, porque esse já é uma nova criatura. Aquele revólver ficou na mão de uma autoridade naquele lugar. E fui embora para a minha casa depois de batizado. E aquela palavra que eu ouvi da boca do saudoso irmão Francisco Monteiro soava dia e noite no meu ouvido: os teus olhos vão ver morto ressuscitar. Fui para o Ministério de Cooperador. Atendi 8 anos no Ministério de Cooperador. 8 anos no Ministério de Cooperador. E um dia, uma nossa irmã, por nome de Adelaide Amaral, esposa do nosso irmão Francisco Amaral, ficou muito enferma, foi para vários estados atrás de tratamento, Curitiba, São Paulo, até que um dia eu estava na frente da minha farmácia, já de tardezinha, caí no sol, parou uma Kombi na frente e trazia nossa irmã muito ruim, deitada numa cama dentro daquela Kombi. Morava no sítio 3,5 km mais ou menos retirado da farmácia. Era uma região cafeeira lá em Vila Rica. Então, dali mais ou menos 1 hora, chegou um moço, nosso irmão por nome de Cícero, e disse assim: irmão Odilon, vai bem depressa na casa do irmão Francisco Amaral, que Deus recolheu a irmã Adelaide Amaral. E nós se aprontamos, eu, minha esposa, o cooperador jovem, sua esposa, e nós fomos para lá. No meio do caminho, que era uma lavoura de café, encontrei com um dos seus netos que já vinha com a medida da mortalha e do caixão, que naquele tempo se fazia. E quando chegamos, era uma família muito pobre, financeiramente falando, mas muito rica daquilo que é de Deus. Uma irmã amorosa, piedosa, inclusive tinha uma criança pequenininha, de uns 2 aninhos, 3 aninhos se tivesse, com uma bonequinha de pano, daquela que é costurada, toda de pano, e estava ao lado dela chorando e gritando pela avó Adelaide. E quando chegamos ali, aquela casa, aquele salão era grande e estava cheio de pessoas, porque era uma colônia de café, região cafeeira. Quando soube, encheram aquele salão. E quando cheguei, eu, minha esposa e a saudosa irmã Luzia e o irmão Jová, chegamos ali, ela já tinha sido lavada e colocada numa cama de mola e coberto com lençol. O irmão Jová chegou, tirou o lençol do rosto e virou para a Irmandade e disse para os irmãos que tinha ali, tinha 3 irmãs moças e 3 crianças, 4 crianças, não me lembro mais, 2, 3 irmãos, e diz assim: irmão, não chore, porque bem-aventurado é aquele que vai como esta foi, firme no Senhor. Foi quando eu cheguei, tirei o lençol do rosto da nossa irmã, aí o Senhor me visitou e me fez lembrar da promessa que tinha me feito, que os meus olhos iam ver morto ressuscitar. Cobri novamente aquela irmã, foi até pela 3ª vez,
e o Senhor novamente, os teus olhos vão ver morto ressuscitar. Irmãos, convidei a Irmandade e falei, nós vamos orar ao Senhor, porque nossa irmã Adelaide está dormindo e o Senhor vai voltar nela o seu espírito. Ajoelhamos, estávamos orando a Deus e o povo naquela algazarra zombando, era só zombaria. E quando eu levantei da oração e perguntei à sua filha, que já era casada, já era mamãe, perguntando, a irmã Dativa, cadê o véu da irmã Adelaide? Está aqui, irmão, coloca na cabeça dela. E ela colocou na cabeça da irmã, eu voltei a ajoelhar. Dali a poucos minutos, ouvi alguém que falava em língua ao meu lado e que glorificava a Deus. E a algazarra, e a gritaria, a zombaria daquele povo virou em choro e falar no nome desse Deus que nós servimos. Foi quando eu disse para o irmão Jová, agradece a Deus, porque Deus ressuscitou nossa irmã Adelaide. E a nossa irmã Adelaide foi ressuscitada e viveu mais 8 anos entre nós. Então, por isso, hoje, já com 80 anos de idade, depois de ter passado por Ministério de Conselho Fiscal 3 anos, 13 anos de ancião atendendo a obra, por 13 anos atendendo a obra de Deus, por um desastre na minha vida espiritual, fiquei sem o atendimento na obra por esse tempo todo, até hoje, mas nunca deixei de falar da graça de Deus, aconselhar quem estava errado, quem estava no caminho tortuoso, orar com aqueles que estavam enfermos, porque até hoje eu digo, eu nunca vi Deus com os meus olhos, mas em obras eu vi muitas. Se fosse falar de todas as obras que Deus operou e fez, no tempo que atendi sua obra, no meio do seu povo e da minha família, eu teria que passar muitos meses falando nelas. Mas eu agradeço a Deus que hoje, na casa da minha filha Mary Dane, a mais velha, e do meu querido genro, Luiz Fernando de Oliveira, estou aqui junto com eles e com minha neta Gleice Sara, Luiz Fernando de Oliveira Filho, e o seu netinho Tutu, que o bicho ama muito, e a Serena e o Romeu. Estamos aqui comemorando meus 80 anos de vida. Bendito seja o grande nome de Deus. E o Vitor Lucas, que está deitado, está dormindo. Então, eu agradeço muito a Deus por tudo isso, pelo amor que este povo me oferece, que tem comigo, e eu amo todos eles de paixão. Bendito seja Deus. Levo no meu coração este dia para nunca mais esquecer, até aquele dia que daqui dessa terra eu parti rumo a Sião Celestial. Amém. Dei o bom combate, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora só importa receber do justo juiz a coroa da vida eterna. Amém. Deus abençoe todos. Amém. São meus queridos irmãos na carne e no espírito. Estou aqui na casa da minha primeira filha, linda e maravilhosa, e meu primeiro genro, e meus 2 netos primeiros, homem, e junto com meu genro, Fernando de Oliveira, e que eu amo, considero, junto com todos, e por isso é que eu não aceito falar do que é meu. Deus abençoe. Amém.